convidar você nessa manhã, nessa tarde, né, maravilhosa, aqui na casa do Senhor, para fechar os seus olhos. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia tão especial. Amém. Dia em que nós temos o privilégio, a honra, Senhor, de estar em Tua casa, num dia de Santa Ceia. O memorial, Senhor, que o Senhor deixou para nós, para que sempre nos lembrássemos de quem Tu és. Do Teu grandioso amor, Senhor, pela humanidade. Do Teu grande poder manifestado, Senhor, em cada experiência de vida Tua aqui na terra, Senhor. Nós estamos aqui para nos lembrar de Ti, para Te honrar, Senhor, dentro de tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecer por esse momento, Pai, de intimidade, de reflexões, de adoração. E como igreja nós estamos aqui reunidos, Senhor, para meditar na Tua palavra. Nesse dia especial onde nós sentamos à mesa contigo, sentamos à mesa com os nossos discípulos, com os nossos irmãos em Cristo. Queremos Te convidar, Espírito Santo de Deus, a estar aqui conosco, conduzindo cada momento de reflexão, Senhor. Que o Senhor seja bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor ache morada em nossa mente. Que a nossa mente seja levada cativa à atuação do Teu Espírito Santo, Senhor, e que cesse todo o estresse, toda a fadiga que as circunstâncias trazem sobre nós. Que nós estejamos com a nossa mente ligada naquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta na epístola, na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura de um texto baseado neste livro. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta na carta aos Gálatas. Aqueles que nos assistem, nós estamos aqui na sede da Fábrica de Compromissados em Brasília, um dos encontros mais importantes, que é o nosso encontro de Santa Ceia. Como eu disse na oração, agradecendo a Deus, um memorial que Jesus disse que nós deveríamos fazer sempre, até que o Senhor venha. Amém? Até que Ele volte. E hoje nós reunimos aqui os nossos discípulos, os nossos assessores, a nossa equipe de trabalho, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aí aberta, então, na carta aos Gálatas, capítulo 2. Amém? Amém. Bom, Santa Ceia de março de 2024, o ano do Germinare. 2024 é o ano do despertar de um novo tempo. E 2024, Germinare, será o ano, queridos, em que as primeiras gotículas da chuva seródia e da chuva temporã vão cair sobre a sua vida, amém? Amém. Vão cair sobre a sua terra devastada. Amém, Jesus. Nós temos seguido as orientações proféticas de Deus aqui na Fábrica de Compromissados e nos últimos tempos o Senhor tem nos alertado, na verdade, desde o ano de 2023, que nós veríamos situações muito delicadas, muito difíceis, nós estaríamos diante da terra devastada, em várias áreas das nossas vidas. Nós veríamos a terra devastada na nossa vida pessoal, nós veríamos a terra devastada na igreja do Senhor Jesus, na política, na sociedade em geral. Nós veríamos diversas situações difíceis em que a igreja estaria, em que a sociedade estaria, em que as famílias estariam, em que vocês mesmos, que nós mesmos estaríamos. Mas, se nós resgatássemos em nós o melhor de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas, se nós dessemos ouvido a tudo aquilo que o Senhor vinha nos falando, nos orientando, nós viveríamos um tempo de que, apesar da devastação, nós também sentiríamos a chuva de Deus como um grande alento, como um grande, sopro de vida em meio a tantas situações difíceis. Isso aí é um resumo de 2023 para cá. E muitas coisas o Senhor tem nos falado nesse sentido. E 2024 chega para nós como Germinare, o tempo de multiplicação, um tempo de crescimento, um tempo onde as primeiras chuvas serão, em nome de Jesus, derramadas sobre nós.
E o objetivo de Deus é fazer com que você, quando essa chuva chegar, quando esse momento chegar, esteja com a sua semente pronta. Diga assim, semente pronta. Semente pronta. Sua semente pronta para receber essas águas que virão, essas chuvas que virão e multiplicarão para que você domine a terra, para que você domine com a sua semente esse tempo de devastação que foi tão difícil para tantas pessoas. E para isso, queridos, eu quero que vocês saibam que 2 textos vão nortear 2024 para nós. Para nós aqui na Fábrica de Compromissados e para você que está nos assistindo também. Para você que recebe hoje em sua vida essa palavra. 2 textos vão nortear todo esse período profético do germinare, do nascimento dessa nova semente. Esses textos foram compartilhados na nossa primeira Santa Ceia aqui, ministrados pelo Patriarca Batista Benson. E eu quero que você anote isso no seu coração e que você use para a sua vida. Nós estaremos lendo outros textos como o embasamento das palavras, mas estes textos em específico, eles são textos proféticos para 2024. Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando o Senhor nos disse que 2024 era o ano do germinário, despertar de um novo tempo, Ele traz essa orientação de que existem muitas pessoas que dormem. Dormem diante da terra devastada por inúmeras razões. Ou porque já perderam a sua fé, ou porque já estão abaladas demais. Alguns já até morreram na fé. São cadáveres que perambulam pelas igrejas. São pessoas que já não vivem, sobrevivem. E o texto de Deus para nós é: desperta. Chegou a hora de você despertar, porque a sua salvação está mais perto de você do que quando você aceitou Jesus há alguns anos atrás. Jesus está às portas, amém, queridos? Amém. Não se esqueçam disso. Pouco se fala sobre isso, mas aqui continuamente nós repetimos para a nossa equipe: Jesus está voltando. Amém, graças a Deus. E o segundo texto profético que norteará a nossa vida em 2024, aqui o pessoal da Fábrica de Compromissados já está craque nesse texto, né? Isaías 52. Isaías, capítulo 52, versículo 1, que diz: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Aleluia. Amém. Percebam, queridos, que o primeiro texto ele já traz um alerta. O texto de Romanos que nós lemos, capítulo 13, versículo 11. E o alerta é hora de você despertar do seu sono. Se você está dormindo na sua fé, se você está dormindo enquanto a sua casa está devastada, se você está dormindo enquanto a sua vida ministerial, financeira, profissional está devastada, é hora de despertar. E o segundo texto, ele traz 4 ordenanças que nós não podemos partir para essa segunda ceia de março sem trazer essas reflexões para você. A primeira ordenança é que o profeta Isaías diz: vista-se da sua força. Queria que a equipe aqui olhasse um para o outro e dissesse: vista-se da sua força. Vista-se da sua força. Esse sentimento interior que existe em nossa essência como criaturas de Deus, em nossa imago Dei, vista-se da sua força. Use esse sentimento interior, essa força interior para você despertar, para você levantar, para você acordar do seu sono profundo. A segunda ordenança que esse texto traz é: vista-se do que você tem de melhor. O que o profeta diz? Suas belas roupas, Jerusalém. Ele está se referindo aos seus comportamentos. É hora de você despertar e é hora de você agir com excelência, querido. É hora de você resgatar o melhor de si,
agir da melhor forma que você pode agir, para que você possa experimentar essa chuva seródia de Deus, essa chuva temporã de Deus na tua vida. A terceira ordenança desse texto é: nunca mais permita que entre em sua vida incircuncisos. Lembrando que, segundo a Bíblia Sagrada, a circuncisão é um símbolo de aliança entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. E ele representa essa separação que havia entre a obediência aos mandamentos divinos, entre os povos. Já a incircuncisão era um sinal daqueles que não faziam parte do povo escolhido de Deus. Ou seja, a partir de agora você não deve se aliançar com quem não tem aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus, você deve se aliançar com aqueles que têm aliança com Deus. Fortalecer essas alianças, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Reforçar isso hoje. E a quarta ordenança que esse texto profético nos traz é: nunca mais permita que entre em sua vida imundos. E aqui não se trata apenas de sujeira, de coisas, nojentas, querido. Eu estou falando de comportamentos que revoltam a consciência cristã, que são diferentes, incongruentes com aquilo que nós aprendemos com Jesus. Estou falando de pessoas de moral baixa, ignóbeis, pessoas torpes, iníquos, aqueles que insistem em fazer o errado, aqueles que gostam de fazer o errado. Essas pessoas, elas não podem mais fazer parte, sabe, do seu ciclo. Às vezes não tem como a gente deletar, porque às vezes é parente, às vezes é muito próximo, mas a gente não precisa ter alianças com essas pessoas. Permitir que essas pessoas façam parte, muitas vezes, dos nossos objetivos pessoais. Nós precisamos fazer essa separação, amém? Amém. Então, essas lições que esses dois textos proféticos trazem para nós nunca mais podemos esquecer. Nunca mais. Nunca mais. Nós devemos guardar sempre no nosso coração, porque isso será fundamental para os próximos ciclos que virão desse ano profético do germinar. Então Deus quer que você veja essa semente germinando em 2024. Ele sonha com isso, querido. Não acredite que Deus tem prazer em ver você quebrado, destruído diante da sua terra devastada, não. Deus tem prazer e Ele deseja muito, e Ele acredita que você pode ver sim a sua terra germinando, a sua semente germinando, crescendo e se multiplicando. E onde era terra devastada, se tornar uma terra fértil, uma terra boa. Mas isso vai exigir de você atenção e obediência ao que Deus tem nos orientado, as palavras de Deus, a sua igreja, do Senhor Jesus. Não estou falando apenas a fábrica de compromissados, estou falando a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Em razão disso, queridos, em nossas santas ceias, em nossos treinamentos de equipe, em nossos treinamentos de alta performance, nós sempre vamos abordar esse processo do germinário, fazendo uma contextualização científica para você entender o que é isso, à luz da palavra, à luz da ciência. Como é que se processa essa multiplicação na prática? Como é que isso acontece em se tratando de uma semente que está brotando, uma semente que está nascendo, para você conseguir enxergar isso na sua vida, para você conseguir trazer isso para a sua prática de vida. Por isso nós vamos fazer toda essa contextualização sempre aqui na Santa Ceia. Nós vamos fazer essa mesclagem de conteúdos para você entender como isso vai se processar na sua vida também. Como se processa esse crescimento, essa multiplicação, até que de fato você consiga colocar isso na prática. O Evangelho de Cristo é prática, queridos, não é teoria. Nós não queremos que você entre e saia de uma igreja e a sua vida não mude. Que você leia e releia livros da Bíblia Sagrada e isso não te acrescente. Você precisa crescer com aquilo que você recebe, com a leitura, com o ensino, com o ouvir da palavra de Deus, levando isso para a sua prática. O despertar de um novo tempo vai pedir isso de você, vai exigir isso de você. Então nós utilizaremos a orientação bíblica e a explicação científica do germinário para ajudar você a compreender
o poder de transformação que o ano de 2024 pode gerar na sua vida. Amém. O quanto a sua vida pode mudar a partir de 2024, se você reter tudo isso e usar isso na prática. Amém? Amém. Então eu quero fazer rapidamente um relembrando da Santa Ceia de janeiro, as orientações de janeiro. Você que não assistiu esse vídeo, você tem acesso na nossa plataforma. E você pode pegar esse conhecimento e agregar à sua vida. Amém? Amém. Ministrado pelo patriarca, o Senhor nos falou sobre as primeiras fases do germinário. Essa semente que a gente olha e acha tão pequena. A gente olha e pensa, como isso pode um dia virar algo grandioso? Como um dia essa ideia, esse sonho que existe aqui dentro do meu coração pode se tornar algo palpável? Pode se tornar algo de fato de sucesso, algo verídico? Quando que o meu sonho vai deixar de ser só uma visão que eu tenho daqui debaixo da montanha e realmente eu vou conseguir degustar isso? E o patriarca falou profundamente conosco sobre isso. E nos orientou a necessidade de nós passarmos pelo primeiro processo ali de transformação das sementes, o processo de condensação. Falou um pouco sobre a questão da chuva. E uma coisa que ficou muito marcada para nós foi a necessidade de deixarmos de ser uma simples fumaça esbranquiçada, né? Que antes dessa chuva descer sobre nós, esse vapor que sai de nós precisa subir com conteúdo para que ele desça de fato em formato de chuva. Ele falava muito profundamente sobre isso. E quando ele falava sobre a questão de sermos como fumaça esbranquiçada, ele estava se referindo ao modo de vida. Sabe aquelas pessoas que tudo espiritualizam, tudo mistificam e nada materializam? São aquelas pessoas que tudo é culpa do diabo ou tudo é culpa de Deus. Sabe? Aquelas pessoas que não têm conteúdo, que não são palpáveis, que simplesmente desaparecem, evaporam diante das situações. Que não retém absolutamente nada, que não agregam absolutamente nada à sua vida. E é necessário, querido, que você se torne líquido, palpável. De fato, que tudo aquilo que você ouve, que tudo aquilo que você aprende, você aplique para você começar a deixar de ser fumaça esbranquiçada. Olha pro seu irmão e diga assim para ele, pelo amor de Deus, você precisa deixar de ser fumaça esbranquiçada. E aí eu pergunto para os que estão aqui conosco hoje, em que estado você se encontra hoje? Como é que está esse seu processo de materialização da sua fé, da sua vida com Deus? Como é que está esse seu processo de maturação como cristão, sabe? É incrível como tem pessoas que precisam ser cobradas para orar, para dizimar, para serem boas, para serem fiéis. Essas pessoas são fumaça esbranquiçada. Essas pessoas precisam de um pastor para dizer, irmão, você não pode mentir. Ei, irmão, você não pode roubar. Irmão, você tem que orar. Querido, se você se encontra nessas condições, cuidado, você é pura fumaça esbranquiçada. E eu vou lhe dizer que em 2024 você corre o grande risco de não sobreviver. Porque 2024 não vai ser fácil. 2024 trará os seus desafios. E se você está aqui hoje, ou se você se encontra aí, como uma mera fumaça esbranquiçada, você precisa despertar. Porque você pode não sobreviver. Você vai evaporar. Porque o calor, a pressão, as dificuldades, elas serão muitas. Alguém aqui tem vivido tempos fáceis? Não. Nós estamos vivendo a vida de muitos amigos, irmãos em Cristo, situações difíceis. E eu tenho certeza que você está vivendo momentos de grandes desafios aí. Por isso que você tem que se tornar líquido, palpável. Você não pode ser um crente volúvel, que toda circunstância te leva, que toda ventania te leva, que todo problema te derruba. Se você continuar assim, em 2024, você vai evaporar, querido. Você não vai sobreviver. Por isso, dê ouvidos ao que o Senhor tem dito à igreja. Em 2024,
Aqueles que espiritualizam tudo e não têm nada na vida prática de Deus, não sobreviverão. Nós veremos mais pessoas apostatando da fé, nós veremos mais pessoas abraçando ideologias completamente inadequadas, incongruentes ao que Cristo nos ensina. Nós veremos cada vez mais pessoas depressivas, pessoas afundando nas drogas, na depressão, na ansiedade, fumaça esbranquiçada. Então eu quero que você pense, meu Deus, como é que eu estou hoje? Como é que está a minha oração? Como é que está a minha vida com Deus? Você não pode sair dessa Santa Ceia sem pensar nisso. Jesus, ele manda você se examinar, ele manda você olhar para dentro de si antes de você compartilhar do pão e do vinho. Ele diz, olhe para você, veja como você está. E é por isso que antes de nós cearmos, a gente para aqui para a gente conversar. Quem não tem essência, quem não é palpável, quem não se preocupa em ser, pode não sobreviver. Olha para o seu irmão e diga assim, a fumaça esbranquiçada, vai simplesmente evaporar. Acorde. Por isso o recado dessa Santa Ceia de hoje, queridos, diz o seguinte para nós. Variabilidade, variações e mudanças para uma condensação completa. Hoje nós vamos falar muito sobre a necessidade de olhar para as mudanças como necessárias, como importantes, para eu deixar de ser fumaça esbranquiçada, pastor. Sim. Para eu acordar. A necessidade de usar a minha capacidade de variabilidade para crescer, para conseguir multiplicar. E para ter uma condensação completa, ou seja, para eu me tornar palpável, líquido, para esse conteúdo subir até Deus e essa chuva ser derramada. Achei uma coisa muito interessante, o patriarca falava na primeira Santa Ceia, que às vezes a gente fica esperando que Deus sozinho faça. A gente fica aqui diante da nossa terra devastada esperando que Deus faça um milagre. E lá de cima Deus fica esperando de nós a nossa atitude. Que dia que é que a sua fumaça esbranquiçada vai virar um vapor que sobe até o céu e provoca a chuva? E provoca uma reação em Deus. Porque às vezes só falta isso para a coisa acontecer. Você condensar de maneira completa. Eu não preciso, sabe, orar apenas quando me manda. Eu aprendo que oração é relacionamento com Deus. Eu entendo isso e eu faço. Eu simplesmente faço. E quando eu simplesmente faço, eu me torno concreto. E esse meu vapor começa a subir. E eu provoco uma reação no céu. Então a sua oração, a sua fé, a sua devoção, o seu cuidado, a sua obediência, a sua fidelidade é que provoca uma reação de chuva no céu. Para de ficar colocando tudo na conta de Deus. Deus, ele faz a parte dele. Você tem que fazer a sua. Então vamos falar hoje sobre variabilidade. Essa necessidade de usar a capacidade que temos de mudar. Mas o que significa variabilidade então, queridos? É a capacidade de submeter-se a variações ou mudanças. Nós vamos falar um pouquinho de biologia aqui para você entender como funciona isso na prática, tá bom? Como nós estamos falando de multiplicação celular, de crescimento de semente, né? De formação de algo que hoje é uma semente e amanhã se torna algo grandioso, concreto. Nós vamos falar um pouco sobre o que a biologia fala sobre isso. Voltando o nosso olhar para o germinar e abordando os conceitos da biologia sobre esse processo de multiplicação celular, sinta-se agora uma semente. Como é que você vai se tornar tudo isso que você é? E tudo aquilo que você deseja ser? Como é que você chegou a esse corpo? No início você era uma semente. E você chegou ao que você é hoje com todas essas
essas multiplicações celulares. E tudo aquilo que você sonha, que hoje é uma semente, vai se tornar grandioso passando por todo esse processo de multiplicação celular. A variabilidade é um conceito na biologia de uma das fases mais importantes da multiplicação celular. Nós estamos falando, da meiose, prófase 1, são etapas da biologia, e dentro delas existe uma extremamente importante. Tem um nome esquisito, chama-se paquíteno. E é nessa fase, queridos, que ocorre a aproximação de 2 cromossomos iguais. Entenda, iguais. E esses cromossomos, eles compartilham conteúdos entre si para se multiplicar. Que coisa legal. Mas só porque ele é capaz de variar, de se submeter a essas variações, ou seja, de transmitir conteúdos e de receber conteúdos, que ele se abre às inúmeras possibilidades de crescimento daquela célula. Então é durante essa fase do ciclo, nesse momento importante, como esse que nós estamos vivendo aqui hoje, de reflexão na palavra de Deus, é durante esse momento em que a célula decide se aproximar de uma célula igual a ela, semelhante a ela, e passam ali a compartilhar conteúdos e assim se multiplicar, variando e abrindo as inúmeras possibilidades de multiplicação daquela célula. E essa variabilidade é responsável por promover no mesmo ser características tão diferentes e únicas. Por isso que a gente vê no ser humano, por exemplo, na espécie humana, nós vemos seres humanos com cores de cabelo diferentes, com tamanhos diferentes, Eu com o meu 1,60 m e meu filho com o seu 1,90 m, Cores de pele diferentes, cores de olhos diferentes, cores de pele, pastor? Diferentes. Oh. Cores de olhos diferentes. É o mesmo ser, com características únicas. E é essa variabilidade, essa capacidade de se submeter a essas mudanças que possibilita essa diferença. Incrível que nós somos da mesma espécie, mas cada um tem a sua digital. Cada um tem a sua identidade. Cada mulher tem o seu tipo de corpo, o seu tipo de cabelo, cada ser humano tem o seu tipo de rosto. Então, queridos, preste atenção. Essa capacidade de se submeter à mudança, essa capacidade de se submeter à variação, ao aprendizado, a esse reter e compartilhar de informações, é o que gera esse ser fantástico como produto final. Eu quero chamar a sua atenção para 2 detalhes muito importantes desses conceitos que a biologia traz para nós sobre variabilidade. Primeiro, desde o início, desde o germinar de uma célula, a vida mostra para a gente que nós temos a capacidade de mudar. Glória a Deus. Olha que interessante. Porque são essas mudanças que nós permitimos que geram as inúmeras possibilidades para uma célula. E aí esse conceito de que eu não consigo mudar, de que eu não consigo, ai pastor, é difícil demais, eu não consigo ser diferente, eu não consigo pensar diferente, eu não consigo mudar esse comportamento. Querido, desde o início do germinar de uma célula, a vida nos mostra que nós temos sim a capacidade de mudar. A célula pode não se unir ao cromossomo homólogo, ao cromossomo igual, e isso prejudica o seu desenvolvimento como célula. Mas ela, quando se permite, presta atenção, aqui elas ainda não se juntam, elas se aproximam. Virão outras fases, nós vamos conversar muito sobre isso aqui na Fábrica de Compromissados e compartilhar com os nossos seguidores. Aqui elas apenas se aproximam. Quando ela permite essa mudança, ela gera essas possibilidades. Mas quando ela não se permite a variabilidade,
ela não se permite a multiplicação e ela inibe as suas possibilidades. Vamos trazer isso para nós? Quando você não se permite a variabilidade, as mudanças que as diferentes fases da vida vão exigir de você, você não permite a multiplicação na sua vida. Lembra que eu falei que a gente tem que parar de colocar as coisas na conta de Deus? Muitas vezes é você quem não permite a multiplicação na sua vida, quando você não se abre à variabilidade. Presta atenção. Você não é mais o mesmo de quando você se converteu. Você não é mais o mesmo da sua juventude. Pelo menos teoricamente, porque tem gente que está mentalmente lá. Na adolescência. Na adolescência, né? Na infância. O tempo está mudando, está passando. As fases da vida estão exigindo mudanças. Tem gente que é casado, mas age como se fosse solteiro. Tem gente que é mãe, mas age como se ainda fosse a garotinha de 14, 15 anos. Quando você não enxerga que a vida está exigindo que você deixe de ser fumaça esbranquiçada, deixe de ser alguém sem, sabe, sem essência, sem tempero, sem conteúdo, sem recursos, você atrapalha a multiplicação. Você fica aquela célulazinha teimosa. Mostra a tua força. É. O texto diz. Sim, você fica aquela célulazinha teimosa. E Deus vira pra você em 2024 e fala: ei, mostra a tua força. Você tem capacidade de mudar. Virei mãe, mas não consigo ser mãe. Ei, existe força aí dentro de você. Você tem capacidade de aprender, de mudar, de variar, de crescer. Ou você pode ficar essa célulazinha sozinha, teimosa, impedindo a sua própria multiplicação. Aí hoje eu vou tirar da conta do diabo uma culpa que não é dele. Porque às vezes você culpa o diabo por coisas que não é ele que faz. É você. Exato. É você. Essa crença de que você não consegue mudar, a gente vai acabar com ela aqui hoje. Porque lá no Germinare, lá na multiplicação celular, quando você ainda era uma sementinha muito pequena, a vida mostra para nós, na criação maravilhosa de Deus, que isso não é verdade. Que você tem essa capacidade de mudar. Então, preste atenção, querido. Você pode atrapalhar a sua multiplicação quando você não se permite mudar. Ou seja, vai ser sempre do mesmo jeito e vai ter sempre os mesmos resultados. Você inibe todas as possibilidades que uma mudança pode trazer. Você se sabota. Sabia que uma mudança, olha aqui pra mim, uma mudança pode gerar inúmeras possibilidades? Você hoje escolher fazer aquilo que você está adiando, procrastinando há anos, pode gerar inúmeras possibilidades para você? Mas às vezes você está tão agarrado a essa crença de que você não consegue mudar, que você acha que tudo vai ser do mesmo jeito para sempre. Você não acredita nas possibilidades. Aí eu te pergunto, que controle, querido, você tem sobre o seu amanhã? O seu amanhã, ele está intacto. E ele depende apenas da sua variabilidade. Do seu despertar para a sua capacidade de mudar. Você está aí agoniado, triste, chateado, porque a sua vida está num modelo, num padrão. Tem algo que está te incomodando. Olhe para esse algo e pense: o que eu posso fazer para mudar isso aqui? Isso não tem nada a ver com Deus, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez, que foi te dar essa capacidade aí, na sua essência, na sua natureza. Amém. Isso também não tem nada a ver com o diabo, que não tem o poder de decidir pela sua vida.
Ele não tem o poder nem de tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Quanto mais escolher por você, definir como vai ser seu futuro e dizer como é que vai ser a sua história. O diabo não tem esse poder. Glória a Você Deus. pode dizer amém por isso? Amém. Porque tem muita gente acreditando nisso e isso não é verdade. Você pode, inclusive, tirar das mãos dele algumas legalidades que você deu, algumas aberturas que você permitiu, algumas portas que você abriu. E o dia que você tira isso da mão dele e bota isso na mão de Deus, é de Deus. Graças a Deus, amém. A sua capacidade de variabilidade é o que vai fazer você multiplicar. É o que vai fazer você viver todas as possibilidades que uma mudança pode gerar. Olhe para mim. Sua vida está intacta, seu futuro, querido. O que você escolhe hoje, o que você decide mudar hoje, pode abrir possibilidades incríveis para você, até que você nunca nem pensou. Você nunca nem imaginou. Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus para a tua vida, eles não cabem no seu pensamento, eles são maiores do que aquilo que você pode ver, pensar ou imaginar. Porque Deus sabe que o dia que você decidir usar a sua capacidade de mudança, ninguém segura você. Ninguém. Amém. Você vai fazer tudo o que você puder e quiser. É assim, querido. Mas o diabo, ele quer que você acredite que você não consegue mudar. Que você não consegue. Que você nasceu assim, Gabriela. Vai morrer assim. Ele quer que você acredite nisso. E ele quer manter você escravo de uma vida medíocre, de uma vida escrava, de uma vida devastada. Põe a mão assim no seu coração e diga: eu sou totalmente capaz de mudar. Eu sou totalmente Aleluia. capaz de mudar. Amém. Amém. Olha só. E a segunda coisa, o segundo detalhe muito importante que essa questão da variabilidade nos mostra é que desde o início, desde o germinar de uma célula, a vida nos ensina que são com os homólogos que nós temos que nos aliançar. Lembra que eu disse que existe um encontro nesse momento de multiplicação celular em que os cromossomos iguais, semelhantes, parecidos se aproximam? Tá cada um aqui vivendo a sua vida, né? Vivendo o seu momento. Sim. E nesse momento existe esse encontro de cromossomos parecidos, onde eles compartilham conteúdos. Um pedacinho desse com um pedacinho desse. E cada um ganha algo do outro. E aqui começa um novo processo de variação, de mudanças. E os homólogos, eu quero dizer que são aqueles que compartilham dos mesmos ideais que você. Vocês lembram do texto de Isaías, capítulo 52, quando diz sobre os incircuncisos e imundos? Pois é. Olha a gente falando sobre isso de novo, sobre alianças. Os homólogos, eles são aqueles que compartilham dos mesmos ideais que você. Os que compartilham da mesma aliança, dos mesmos interesses. Eles são semelhantes a você. Amém, Deus. E essa aliança com esses homólogos é o que garante, presta atenção, a saúde da sua multiplicação. O que será que Deus fala que não é pra gente fazer alianças com aqueles que não têm aliança com Deus? Porque essa aliança ela não vai produzir frutos saudáveis. Você quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Você tem um propósito, o outro tem outro propósito. Você tem esses objetivos, o outro tem aqueles objetivos. Isso não é saudável para sua multiplicação. Quando os homólogos se aproximam, há saúde na multiplicação. Amém. Porque eles compartilham de suas semelhanças, de seus mesmos ideais. E por isso eles conseguem produzir o conteúdo incrível, o produto final, de qualidade. Por isso, nessa manhã, eu quero que você pense qual é o seu nível até aqui de variabilidade. Como você se encontra, como você entende essa sua capacidade de mudar, de aprender, de crescer.
Quanto você se permite mudar diante das exigências da vida? Você já parou para pensar nisso? Que as possibilidades para você podem estar travadas justamente porque você insiste em não mudar algumas coisas? Porque você insiste em não compartilhar e receber conteúdos que realmente podem ajudar você nessa mudança? Essa capacidade de variabilidade nós precisamos adquirir agora, para que a gente consiga deixar de ser pessoas sem essência. Amém. Olhar nessa manhã aqui, nesse encontro de Santa Ceia, para essa necessidade de mudar como uma oportunidade de Deus para as nossas vidas em 2024. Porque muitas possibilidades podem estar travadas aqui na terra, no céu para nós, por nossa pura insistência em permanecer os mesmos. Verdade. Olha assim para o seu irmão, diga assim para ele: você precisa Fazer. um crossing over. Crossing over. Crossing over. Crossing over. Que é isso? Você também precisa. Precisa fazer um crossing over, pastora Bernadette. Muito bem. Precisa fazer um crossing over, Patrícia. E o Danúbia? Crossing over. Filhote. Sabe o que é isso? Decidir por mudar e se aliançar com os melhores. Amém. Anota aí, DJ. Decidir por mudar e se aliançar com os melhores. Eu vou parar de ser aquela célula sozinha e teimosinha. Eu vou me unir. Eu vou receber conteúdos que agregam em mim. E eu vou compartilhar conteúdos que agregam outros. Amém. Não vou ficar aqui insistindo em ser do mesmo jeito. Eu preciso variar. Eu preciso aprender com o que está acontecendo à minha volta. Eu preciso crescer com o momento da minha vida. Ou eu vou morrer diante dos desafios de 2024. Eu preciso olhar para as situações ao meu redor e crescer com tudo isso. Porque senão você é o próximo, querido, a desistir da sua fé. O mundo jaz do maligno. E nós precisamos erguer uma igreja que continue declarando Jesus, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Amém. Se eu não variar, se eu aceitar tudo que está vindo aí, sendo imposto para nós vamos evaporar. Nós vamos morrer. Nós vamos ver a nossa casa morrer. Nós vamos ver os nossos filhos morrerem. Nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus morrer. É por isso que você precisa acordar para a capacidade que existe em você de mudanças. Aí dentro existe força. Use. Revista-se da sua força para mudar. Amém, Senhor. Se continuar a fumacinha esbranquiçada, você vai evaporar. Use a sua força para mudar. Faça um crossing over. Escolha mudar. E se aliance com aqueles que são semelhantes. Ande com os melhores. Faça o seu irmão, ande com os melhores. Ande com os melhores. Ande com os melhores. Gálatas capítulo 2, que foi o texto que eu pedi para você abrir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Texto base dessa ministração de hoje. Fiz aí uma viagem em tudo que Deus tem nos falado durante esse ano. E esse texto diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Glória a Deus. Amém. Esse texto é um incentivo para que você agregue à sua vida as mudanças que uma vida com Cristo pode lhe proporcionar. Não é um convite a você abandonar a sua vida, não. É agregar à sua vida Cristo. Os ensinamentos de Cristo, a visão de Cristo, os pensamentos de Cristo, as lições que Cristo deixou. O modelo de vida proposto por Jesus, que é um modelo que te aproxima do Pai. Justamente porque ele te afasta da ideia mentirosa
que você não é capaz de mudar. Amém. Quando eu olho para Jesus e eu crucifico ali na cruz, junto com ele, com todo o amor que ele teve por nós ali naquela cruz, essa ideia mentirosa de que eu não consigo mudar, eu me torno um homólogo a ele, parecido, semelhante. Quando eu trago Jesus para minha vida, eu trago tudo aquilo que ele pode me proporcionar e eu me torno um homólogo a ele, semelhante. E o nosso trabalho aqui, querido, é nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Amém, Senhor. O que você acha que Jesus veio à Terra? Para ele mostrar para você como é viver. Como viver. Como passar por situações difíceis. Como manter um relacionamento com Deus. Antes da pregação, o patriarca passou um vídeo aqui para a nossa equipe que mostrava um pouco das muitas dores que Jesus passou no processo de crucificação. E como ele disse, talvez nós nunca venhamos a passar por 1/3 daquilo que Jesus passou. Mas antes dele chegar àquele ápice de sofrimento, ele deixou tantas lições para nós, tantas. Nós vemos Jesus passando por situações que nós passamos todos os dias. E é essa vida que ele quer que você aprenda a viver. Amém. Amém. O texto de Gálatas não é um convite para que você abandone a sua casa e viva na igreja. Que você abandone a sua família e vá servir 24 horas por dia os irmãos da igreja, não. O texto é um convite para que você agregue a sua vida, some a sua vida, aproxime a sua vida, Jesus. E se torne com ele um homólogo. E compartilhe com ele aquilo que acontece dentro de você, porque ele te entende. Aleluia. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é perder alguém. Ele sabe. Ele sabe o que é sofrer por quem se ama. Ele sabe. Quando você permite essa aproximação, querido, você se torna cada dia mais parecida com Jesus. Você quer agradar a Deus? Traga Jesus para a sua vida. O seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de viver. E essa ideia mentirosa do diabo de que você não é capaz de mudar e que as coisas nunca vão acontecer para você, vai começar a ser ressignificada a partir desse relacionamento com Jesus, cada vez mais próximo. Porque quando a gente vai estudar as orientações de Deus sobre essas questões, né, de multiplicação, a gente vê que desde a essência da criação somos seres fantásticos. Amém. Seres fantásticos criados por Deus. É possível que nós façamos, que haja, né, uma relação com cromossomos diferentes. Eu estou falando aqui de relações homólogas, com semelhantes, sim. E a esse fenômeno a gente chama de translocação cromossômica. E às vezes a gente usa essa palavra falando de pessoas que agem como loucos, né? Nossa, aquela pessoa está translocada, aquela pessoa está perdida. É um sinônimo disso, né? E é justamente para falar sobre relações com pessoas que não têm as mesmas alianças. Quando nós não desenvolvemos um relacionamento com Cristo e tomamos, né, outros caminhos, enfim, nós corremos aí grandes riscos de desenvolver essas relações translocadas. E aí eu digo para você nessa manhã de Santa Ceia, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aqueles com quem você vai escolher se unir. Cuidado com os caminhos que você vai escolher modelar. Cuidado. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você deve estar pronto para lidar com as consequências delas. Verdade.
Hoje eu quero que você saia daqui pensando e entendendo que existe em você, na sua natureza, essa capacidade de mudar. Amém? Amém. Amém. Que quanto mais semelhantes forem aqueles com quem você compartilha as suas ideias, os seus sonhos, a sua vida, mais saudável será a sua multiplicação. Que sempre que você decide não mudar ou não fazer as escolhas corretas ou não tomar as decisões que você precisa tomar e que você sabe que você tem que tomar. Eu sei que tem um pensamento aí te martelando agora. Poxa, exatamente essa área da minha vida está exigindo de mim uma mudança. Pois é. Jesus, ele quer que você olhe para isso hoje. Ele quer que você olhe para isso hoje. Por mais desagradável que seja, olhe. Existe algo que está aí martelando na sua mente, que exige de você mudanças. Veja-se como alguém capaz de tomar essa atitude. E Jesus, ele tem um modelo de vida para você. Ele quer que você o siga, o acompanhe, o observe, o imite aqui na sua vida prática. Que ele quer que você crucifique essas crenças erradas que você tem, de que você não consegue mudar nunca. E ele quer que você não se relacione de maneira translocada. Escolha caminhos e escolha parceiros e companheiros e alianças com aqueles que são diferentes de você. Talvez no primeiro momento você não veja nenhum problema, mas com o passar dos anos, você vai sentir o peso e o cansaço de carregar o fruto de uma escolha translocada. O que é translocado? União de pessoas diferentes. União de propósitos diferentes. União de ideias diferentes. Querido, em nome de Jesus, pare com isso hoje. Pare. Pare para pensar sobre isso. Se a vida que Deus tem lhe proposto tem a ver com a vida que outros estão lhe propondo, que a política está lhe propondo, que os amigos do trabalho estão lhe propondo, será que você está mesmo se aliançando com aqueles que são semelhantes? Há saúde nessa multiplicação, mas não há saúde na multiplicação entre cromossomos diferentes. Não há. Quando é uma célula pequenininha, você não vê problema, mas quando essa célula se multiplicar, você vai ver o problema. E pode ser que ele seja pesado de você administrar. Percebe o quanto a saúde da nossa multiplicação, até o poder dela acontecer, está mais em nossas mãos, nas nossas escolhas. A vontade de Deus é te abençoar, querido. A vontade do coração de Deus não é ver nenhum dos seus filhos se perderem. Jesus, ele não morreu na cruz por mim, ele morreu por toda a humanidade. Por toda a humanidade. O desejo é que nós, como igreja, façamos um grande levante de pessoas para levar junto com a gente para o céu. É uma noiva grande, é uma noiva adornada. Graças a Deus. Mas nós precisamos pensar com quem, com o que estamos nos aliançando, queridos. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração hoje e para 2024. Eu não preciso ficar preso à ideia mentirosa de que nada na minha vida vai mudar. Não, vai sim. Eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso escolher por um caminho diferente. Eu posso escolher mudar o meu futuro. E eu posso escolher quem serão os meus amigos,
quem serão os meus amores? Quem serão os meus conselheiros? Quem serão os meus companheiros? Rompa com esse vínculo doentio que muitas vezes é imposto para você. Você está num ambiente, mas você não precisa pertencer àquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem, aquilo que eles acreditam, se aquilo não tem nada a ver com Jesus, se aquilo não tem nada a ver com você. Você é maior do que tudo isso. Você pode ser maior do que tudo isso. Por isso, nessa ceia de março de 2024, eu quero convidar você a olhar com muita atenção para as mudanças que você precisa fazer na sua vida, sem medo de fazê-las. Olha para o seu irmão e diga assim: tenha coragem. Tenha coragem. Use a sua força. Use a sua força. Desde a menor célula do seu corpo ao órgão mais incrível e o maior órgão do seu organismo, você é capaz de mudar. Isso é incrível. Essa capacidade, ela é física e ela também é mental. Ela é emocional. Você pode fazer essa escolha. A única exigência que Jesus faz quando ele orienta os seus discípulos a cearem é que o homem deve se examinar. E hoje, quando você for fazer isso, eu quero que você olhe exatamente para essas mudanças que a sua mente está levando você a pensar agora. Porque o seu inconsciente vai falar aí com você. A sua consciência vai falar aí com você. Pois é, Bispanai, aquilo você tem que mexer. Tenha coragem. Tenha coragem. Você pode. Você é capaz de mudar isso. Uma mudança pode te gerar inúmeras possibilidades. Use a sua capacidade de variabilidade. Escolha compartilhar e receber conteúdos. Porque numa relação, a gente não só compartilha conteúdos, a gente recebe conteúdos. Vocês já viram como os casais são parecidos? Como pais e filhos são parecidos? Porque estão continuamente compartilhando conteúdo. E às vezes estão estragando um ao outro, né? Por isso você tem que ter cuidado com quem você compartilha. E com quem você se deixa ser compartilhado. Eu acho incrível como Deus, ele sempre nos prepara para o ano. Sempre. E como ele sempre completa. É como se fosse, né, várias peças se encaixando na nossa vida. Cuidado com aquelas mudanças que você não faz. E com aquelas relações que você constrói em 2024. Escolha compartilhar e receber conteúdos de quem realmente pode garantir a saúde da sua multiplicação. Tem muita gente sonhando, desejando 1000 coisas. Projetos. A gente tem que ter cuidado, né, pastor, com quem a gente compartilha. Porque não há saúde quando a gente compartilha com quem não tem os mesmos propósitos. Verdade. A gente adoece, o projeto adoece, é incrível. O tempo passa. A realização não vem. Exatamente. Você ouviu o que ele disse? O tempo passa e a realização não vem. Porque não existe saúde em relações translocadas. Existe saúde em relações homólogas. Nós temos muitos sonhos aqui, muitos projetos aqui. E nós decidimos construir todos esses projetos ao lado de pessoas homólogas, que realmente têm propósitos semelhantes. Querem mudar o mundo, querem ajudar pessoas a mudarem os seus mundos interiores para conseguir mudar outros mundos, o mundo à sua volta. Para de perder tempo com quem não é igual a você, pelo amor de Deus. Quem não tem o mesmo propósito que você, para. É uma necessidade de validação, de ter alguém do lado, a pessoa não tem nada a ver com você, para. Você está perdendo seu tempo, você está construindo relações translocadas,
frutos que só vão te dar trabalho, problemas, a coisa não vai fluir. A bênção de Deus flui. Os cromossomos homólogos se aproximam, compartilham conteúdos e multiplicam. Simplesmente multiplicam. E produzem coisas incríveis. Vá atrás do que é homólogo, do que é parecido. Os mesmos propósitos, os mesmos ideais. Para de perder seu tempo com quem está distante do seu propósito. Primeiro sinal de translocação, sai fora. Você precisa fazer um crossing over. Não esqueça disso, adorei essa palavra. Preciso fazer as mudanças devidas, necessárias. E preciso aprender que comigo, quem não ajunta, espalha. Amém, queridos? Amém. A variabilidade utilizada com sabedoria e a união de propósitos semelhantes gera uma condensação completa. Perfeito. Ou seja, hoje eu sou uma fumacinha esbranquiçada. Não mudo, não acho que consigo, fico alimentando essas ideias de que não dou conta, essas crenças mentirosas de que não dou conta. Nunca vou ser sólido. Nunca vou conseguir aprender das pessoas, reter conteúdos. Tem gente que é assim. Faz treinamento, faz retiro, faz curso, faz pós-graduação e nada. Porque não muda. Porque não permite a mudança acontecer na sua vida. Mas quando você permite, e quando você se junta com os melhores, com aqueles que realmente são parecidos com você, você condensa. Você se torna concreto. Você tem conteúdo. Você ganha e começa a compartilhar conteúdos. E eu quero fazer um chamado à igreja do Senhor Jesus nessa Santa Ceia. Por que o desperta de Deus para nós? Porque nós temos uma igreja facilmente evaporável. Você precisa usar a sua capacidade de mudanças com sabedoria e se unir a pessoas que têm os mesmos propósitos que você. Líderes, atraiam líderes que queiram fazer a igreja junto com você. Queiram ser igreja junto com você. Se você tem projetos, se aliancie a quem acredita nesses projetos. A quem trabalha por esses projetos. Você está perdendo o seu tempo com quem só critica o seu projeto. Com quem só joga água fria no seu sonho. Se aliancie com aqueles que podem ajudar você a chegar lá. Amém. Isso em todos os sentidos da sua vida. Amém? Amém. Vamos ceiar?